Hoje de manhã eu fiz um vídeo falando que o governo Bolsonaro, esse governo Bolsonaro como nós conhecemos, ele vai acabar. O governo Bolsonaro ele está ruindo muito por conta dos episódios que ocorreram na data de ontem. Os protestos fazem parte disso, mas nós também temos outros desdobramentos, outros acontecimentos que fazem com que este governo Bolsonaro comece a ruir, é o fim do governo Bolsonaro como nós conhecemos. E por que eu tenho falado que é o fim deste governo Bolsonaro? Bom, porque existem dois caminhos. O primeiro deles é o governo acabar com o Bolsonaro tomando um processo de impeachment ou o Bolsonaro renunciando. E um outro caminho que pode ser feito é Bolsonaro fazer uma pivotagem, ou seja, ele pivotar o seu governo, ele fazer uma virada 180 graus, ou seja, ele mudar completamente as estruturas governamentais, as suas estruturas administrativas. Então, essa organização que nós conhecemos, ela perderia toda a sua identidade e uma nova acabaria surgindo. Mas independente do que for acontecer, este governo, como nós conhecemos, ele vai deixar de existir, ele está com os dias contados. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, onde você pode se informar, você pode ver esse vídeo que ficou bem interessante. E nesse vídeo, lá para o final, eu acabo falando sobre os protestos do Abraham Weintraub e do corte dos gastos para a educação, só que eu deixei para o final um ponto importante que é as investigações com relação ao Flávio Bolsonaro. E aí eu estou fazendo esse vídeo porque esse é um assunto que merece um vídeo único, porque é um assunto que tem um impacto muito grande com relação a Jair Bolsonaro. As suspeitas com relação ao Flávio começaram desde o ano passado, quando nós tivemos o relatório do COAF, que apontava lá o Fabrício Queiroz como fazendo uma espécie de lavagem de dinheiro dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Essa situação ficou muito esquisita, foi agravada pela ligação do Fabrício Queiroz com milicianos. Depois nós descobrimos que a mãe do miliciano que assassinou a Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, o Adriano, ela trabalhava para o Flávio Bolsonaro no gabinete, então ficou uma situação muito esquisita e a proximidade também da família Bolsonaro com milicianos. Isso levantou muitas suspeitas, é algo que pesa contra o presidente e também a sua família, eles que sempre levantaram um discurso de moral, nova política de combate à corrupção. Mas o que nós tivemos aqui foi uma quebra do sigilo bancário. O Ministério Público está acusando o Flávio Bolsonaro por suspeita de 3 crimes: peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Então eles falam que o gabinete, havia uma quadrilha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Há suspeita de lavagem de dinheiro por compra de imóveis. Flávio Bolsonaro teve um super rendimento com imóveis. Teve imóvel que ele comprou por 150 mil e depois vendeu por uma valorização superior a 200% em uma área que não teve esse tipo de valorização. Então há suspeita de lavagem de dinheiro por conta dessas movimentações imobiliárias do Flávio Bolsonaro, essas operações imobiliárias envolvendo o Flávio Bolsonaro. E aliados já dizem que Flávio agora está muito desgastado e muito exposto, porque são 10 anos de quebra de sigilo bancário. Nem Madre Teresa, como foi falado pela Folha de São Paulo, mas uma expressão que foi utilizada lá, acaba sobrevivendo com uma quebra de 10 anos de sigilo bancário. Isso pode mostrar ligações mais profundas e aí sim, possivelmente, um envolvimento direto de Flávio Bolsonaro com as milícias e talvez até mesmo com as milícias que assassinaram a vereadora Marielle Franco, mostrando um elo direto da família Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco, e aí a situação ficaria insustentável para Bolsonaro. E é interessante que nós precisamos destacar, porque a revista Veja teve um acesso em primeira mão, com total exclusividade, ao relatório, às investigações. É um calhamaço de 87 páginas que pesa contra o Flávio Bolsonaro e outras pessoas envolvidas. E como que a Veja teve acesso a essa informação? Como essa informação vazou para a revista Veja? E aí nós temos que lembrar quem é que comanda o Ministério Público. Quem comanda o Ministério Público é justamente o ministro da Justiça, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. E o modus operandi de Sérgio Moro é justamente baseado em vazamentos. Durante a Operação Lava Jato, Moro vazou muitas informações, vazava delações, e isso é o modo de Sérgio Moro operar. Moro não está plenamente satisfeito com o governo Bolsonaro. Foi ventilada a possibilidade dele pedir demissão do seu cargo. Ele já sofreu muitas derrotas no Congresso, já reclamou da falta de apoio e durante esse final de semana, Bolsonaro praticamente jogou uma pá de cal em cima das pretensões presidenciáveis do antigo juiz, ao dizer que havia um acordo entre Bolsonaro e Moro para que Moro assumisse o Ministério da Justiça. Moro desmentiu Bolsonaro, colocando os dois em uma saia muito justa. Eu, no lugar do Moro, pensaria da seguinte forma: não seria um pensamento arrogante. Poxa, eu já tenho uma carreira, mais de 22 anos
no direito, sou um herói nacional, eu não preciso passar por esse dissabor que eu estou passando agora. Então é bem possível que esse vazamento tenha sido um contra-ataque, uma vingança de Sérgio Moro com relação a Bolsonaro. Bolsonaro que reagiu às investigações, né, a toda essa situação, e disse aqui para jornalistas que os promotores venham para cima de mim, não vão me pegar. Bolsonaro falando sobre as investigações do filho, porque ele, Bolsonaro, acredita que as investigações elas estão sendo feitas para prejudicar Bolsonaro. Façam justiça, querem me atingir, venham para cima de mim, querem quebrar meu sigilo. Eu sei que tem um fato, mas eu abro o meu sigilo, não vão me pegar, afirmou Bolsonaro em Dallas, no Texas. Então Bolsonaro ele está fazendo isso, segundo ele, estão fazendo um esculacho em cima de Flávio para prejudicar o governo. Ou seja, Bolsonaro começa a dar uma de vítima, porque em relação a toda essa situação, dizendo que estão agindo de forma premeditada e pressionando Flávio para atingir ele, Jair Bolsonaro. E a situação pode, de fato, acabar ocorrendo como Bolsonaro quer. O Ministério Público pode acabar indo para cima dele, porque o Ministério Público ele tem 3 núcleos que ele quer atuar, que ele está atuando, né? Existem 3 núcleos. O primeiro deles é a loja do Flávio, o gabinete, é o núcleo da loja do Flávio Bolsonaro, o gabinete e também o núcleo familiar. E aí entraria Michele Bolsonaro. Ela também pode se tornar alvo das investigações do Ministério Público. Por quê? Porque há o cheque de R$24 mil que ainda não foi explicado ao Bolsonaro. Ele está falando que vai quebrar o sigilo, que quer abrir as suas contas, então mostre como que ocorreu esse empréstimo dele para Fabrício Queiroz, que resultou nesse cheque para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então ela também pode acabar sendo investigada. E Bolsonaro, com esse espírito bélico, com esse espírito de confronto, que chamou para si a responsabilidade, né, chamando o Ministério Público para ir para cima dele, e depois acabou, né, você sabe que chamou os manifestantes de idiotas úteis. Bolsonaro entra em conflitos desnecessários com a população e também com o Ministério Público, e pode acabar sobrando para ele. Para piorar toda essa situação, que já é muito complicada, isso pode acabar tendo desdobramento para ligações com milícias. Bolsonaro ele está tendo muitas dificuldades de relacionamento com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, se Bolsonaro não está com uma relação de proximidade, não está muito próximo, não tem o Rodrigo Maia como seu aliado, um processo de impeachment pode ser aceito sim por Rodrigo Maia. Bolsonaro está jogando, pagando para ver, está jogando com a Câmara dos Deputados, está apostando alto, fazendo apostas altas ao brigar com o Rodrigo Maia via Carlos Bolsonaro, porque o Rodrigo Maia ele tem certeza de quem comanda as redes sociais do Bolsonaro é o Carlos Bolsonaro, mas o Carlos Bolsonaro tem aval do presidente da República para fazer as suas postagens. Então os ataques que Carlos Bolsonaro está fazendo ao Rodrigo Maia, Rodrigo Maia tem certeza que Bolsonaro está autorizando o Carluxo para fazer isso. Então há um enorme dissabor, há um enorme problema entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e isso pode ser bem negativo, bem prejudicial para Bolsonaro caso haja um processo de impeachment. Bolsonaro já até mesmo falou hoje: quem decide o corte não sou eu, quem decide corte não sou eu, ou querem que eu sofra impeachment, diz Bolsonaro. O presidente desqualifica nossos protestos pela educação, fala que foi manifestantes, da mesma forma como o PT desqualificava as passeatas, os protestos pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma, e também lá os protestos, alguns deles decorrentes de junho de 2013. Então Bolsonaro está desqualificando, caindo no mesmo erro que os petistas cometeram quando ele menosprezou os protestos. E agora ele, Bolsonaro, já faz a ligação com o processo de impeachment, mesmo que de forma indireta. Ele já começa a associar Bolsonaro, ele próprio Bolsonaro já se associa diretamente na mesma frase, já se coloca na mesma frase com o processo de impeachment. E toda essa situação envolvendo Flávio Bolsonaro, a briga do Bolsonaro com o Rodrigo Maia por conta do Carlos Bolsonaro, me levantou aqui uma coisa que eu não tinha percebido, mas eu comecei a perceber e vendo agora. O Carlos Bolsonaro, o Carluxo, não saiu em defesa do irmão. Em nenhum momento o Carlos Bolsonaro saiu para defender o Flávio Bolsonaro dessas acusações.
E aí eu começo a pensar que talvez possa haver algum tipo de inimizade, algum tipo de ciúmes, algum tipo de entrever entre os filhos do Bolsonaro. Então esse racha que nós temos no governo, todos esses problemas, esses rachas que nós temos entre base aliada, o governo, o Congresso, dentro do próprio gabinete, também pode estar dentro da família do Bolsonaro. E aí você pode falar assim, tudo bem, mas o que interfere para a República? O que importa para a República? Flávio Bolsonaro ter um atrito com o irmão Carlos Bolsonaro. E aí nós temos que lembrar de Pedro Collor. Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, por inveja do irmão, acabou ruindo todo o governo e Collor acabou caindo. Então nós podemos estar, sim, temos que ficar atentos a isso, porque dentro da família Bolsonaro pode ser que haja um probleminha entre os irmãos e isso pode também acabar prejudicando todo o governo. Procurem, se vocês tiverem algum tweet ou alguma fala do Carlos Bolsonaro defendendo o Flávio, coloquem aqui nos comentários para que eu possa saber. Considerem se inscrever no canal. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.